Que pressa, mãe. Vou deixar um pouquinho. Sheila! Boa noite, vó. Tudo bem? Oi, Rodrigo. Tudo normal. Oi, Rodrigo. Oi, Rodrigo. Oi. João. Mãe. Oi! Boa noite, pessoal. Oi, Sandra. Tudo bem? Fábio. Bem. Oi! Boa noite. Oi, Tudo bem, gente? Tudo bem? Olha lá o Fábio, que é a galera dele. Ele sabe. Boa noite, pessoal. Oi, Edson. Boa noite, Edson. Bem? Boa noite, pessoal. Antônio, boa noite, Bia. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Nezinha. Boa noite, boa noite. Deixa eu achar aqui também. Eita. Boa noite, Jô. Boa noite, Júlio, Liane. Boa noite. Seu João tá aí também. Oi. Boa noite. Boa noite a todos. Deixa eu não falar. Cadê ela buscar? Ô, Rodrigo. Faz um oi aí, Rodrigo. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite, Zé. Boa noite. Oi, boa noite. Boa noite, Soledad. Boa noite. Boa noite, Reinaldo. Boa noite. Tudo bem, Toninho? Valéria. Boa noite. Oi, Vivi. Boa noite, Vivi. Oi, Reinaldo. Oi, Jean, tudo bem? Bom. Sandra? Oi, Renato. Davi, boa noite. Sandra. Oi, Valéria. Oi, Andréa. Oi, Márcia. Oi, Juju. Boa noite. Boa noite. Tudo bem Oi, com oi, vocês? Marta. Boa noite para todos. Boa noite, Márcia. Oi, Júlia. Boa noite. Oi. Oi, Ju. Não quer falar hoje? Quer falar hoje? Não tem problema. Oi. Oi, Dulcita. Oi, Ele. Oi, Duda. Oi, tia Bia. Oi. Oi. Tá bom. A felicidade dela. A Dudinha. Acho que eu tô certo. Foi o meu que não tá. Nossa, por quê? Oi, Edson, boa noite. Olá. Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo bem, e você? Bom, graças a Deus. Tudo certo, Edson? Tudo bem, Reinaldo, graças a Deus. Júlia tá quietinha. Você já tá. Seu vizinho não tá mostrando mais? Tá. Quem? Amigo do também. Oh. Quem falou com a Bia? Tá. Claro, né? Boa noite. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite, seu Toninho. Boa noite, Beatriz. Boa noite. Boa noite a todos. Oi, Tamara. Tudo bem? Boa Boa noite. Noite. Boa noite.
Boa noite. Boa noite. Ei, Davi. Aqui, Luizão. Cadê seu Walter? Aí, meu irmão. Olha lá. Seu Walter foi. Seu Walter foi pra praia. Vida boa, hein? Foi a serviço. Foi trocar umas lâmpadas lá. Ele vai trocar uma lâmpada só hoje, volta semana que vem, troca outra, né? Exato. Eu faço isso também. Boa noite. Oi, Kátia. Boa noite. Oi, Kátia. Boa noite. Tá aqui, bem. Me puxa para baixo. Meus irmãos, antes da gente iniciar a nossa reunião, eu gostaria de fazer um pedido para vocês, se todo mundo já puder fechar o microfone. Gente, é o seguinte, eu recebi vários pedidos de colegas aqui de oração. Eu tenho uma colega, professora lá da Escola Objetivo, junto comigo, e o filho começou a apresentar um quadro de fortes dores de cabeça, e, enfim, o diagnóstico é de meningite bacteriana, e ele está num quadro muito grave, internado aqui no hospital. Então, eu gostaria de pedir na nossa corrente de oração, o nome dele é Tiago, ele tem 16 anos, e a mãe dele é a Lucimar, para a gente poder orar por eles, para que o melhor aconteça, que realmente é um quadro muito angustiante. Eu quero já agradecer de antemão todo mundo, tá bom? João, nós podemos começar a reunião. Então, boa noite a todos mais uma vez. Jesus nos abençoe os nossos propósitos desta noite, do estudo do Evangelho, de elevarmos as nossas vibrações a esses corações necessitados, rogando as bênçãos para os nossos lares, nossos familiares, e assim que a espiritualidade presente possa nos intuir e nos fortalecer para que possamos colocar essas lições em prática. Vamos preparar a nossa reunião com a leitura de uma página do livro Vinha de Luz, que o nosso irmão Toninho vai ler para nós. Boa noite, irmãos, muita paz. É sempre um conforto, né? Esse encontro, e principalmente naquilo que nós podemos proporcionar para todos nós, né? Em nome de Jesus. Nessa hora um tanto atribulada que nós estamos passando. Do livro Vinha de Luz, a lição Atribulados e Perplexos. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Vamos repetir, né? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Emmanuel comenta. Desde os primeiros tempos do Evangelho, os leais seguidores de Jesus
conhecem tribulações e perplexidades por permanecerem na fé. Quando se reuniam em Jerusalém, recordando o Mestre nos serviços do reino divino, conheceram a lapidação, a tortura, o exílio e o confisco de bens. Quando instituíram os trabalhos apostólicos de Roma, ensinando a verdade e o amor fraterno, foram confiados aos leões do circo, aos espetáculos sangrentos e aos postes de martírio. Desde então, experimentam dolorosas surpresas em todas as partes do mundo. A Idade Medieval, envolvida em sombras, tentou desconhecer a missão do Cristo e acendeu-lhes fogueiras, conduzindo-os, além disso, a tormentos inesperados e desconhecidos, através dos tribunais políticos e religiosos da Inquisição. E ainda hoje, enquanto oram confiantes, exemplificando o amor evangélico, reparam o progresso dos ímpios e sofrem a dominação dos vaidosos de todos os matizes. Enquanto triunfam os maus e os indiferentes, nas facilidades terrestres, são eles relegados a dificuldades e tropeços à frente das situações mais simples. Apesar da evolução inegável do direito no mundo, ainda são chamados a contas pelo bem que fazem e vigiados com rudeza devido à verdade consoladora que ensinam. Mas todos os discípulos fiéis sabem, com Paulo de Tarso, que em tudo serão atribulados e perplexos. Todavia, jamais se entregarão à angústia e ao desânimo. Sabem que o Mestre Divino foi o grande atribulado e aprenderam com ele que da perplexidade, da aflição, do martírio e da morte, transfere-se a alma para a ressurreição eterna. Essa belíssima página profunda, né? Emocionante, é do querido Emmanuel, pela psicografia do nosso Chico Xavier, do nosso Ciso. E, aproveitando então o ambiente, convidamos a Raquel para proferir a prece de abertura para nós. Querido Jesus, agradecemos pela oportunidade de nos reunir em Teu nome, essa família do Lar Espírita Cristão, reunidos virtualmente, mas também em espírito e verdade, e que as lições da noite possam trazer luz para o nosso raciocínio, possam trazer equilíbrio para os nossos corações, que possamos sair dessa reunião fortalecidos, encorajados,
renovados de esperança e de fé. E que saibamos, Jesus, se não com as palavras, mas com os nossos atos, espalhar as tuas lições junto dos nossos semelhantes, com aqueles com os quais temos oportunidade de encontrar, de vivenciar no nosso trabalho, na via pública, enfim, Jesus, que onde estivermos, possamos ser alguma coisa da tua esperança, da tua consolação. E que a nossa reunião, nosso estudo, o conjunto dos nossos pensamentos e sentimentos nesse instante possam ser utilizados pela equipe espiritual e levados aos mais necessitados, auxiliando os nossos irmãos hospitalizados ou enfermos nas suas casas, nesse instante em que, por toda a terra, nós temos vivido dias de dor. Auxilia também, Jesus, os trabalhadores da área da saúde, nesse instante em que já se encontram exaustos, que uma nova onda de forças possa envolvê-los todos. Enfim, Jesus, derrama sobre toda a humanidade da Terra a tua paz tão desejada e que Maria possa derramar também o seu amor divino. Que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Amai os vossos inimigos. O item 9. Instruções dos Espíritos. A vingança. A vingança é o último vestígio abandonado pelos costumes bárbaros, que tendem a se apagar do meio dos homens. Ela é como o duelo, um dos últimos vestígios desses costumes selvagens, sobre os quais se debatia a humanidade, no início da era cristã. Por isso, a vingança é um indício certo do estado atrasado dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que podem ainda inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento não deve jamais fazer vibrar o coração de quem se diga e se afirme espírita. Vingar-se, vós o sabeis, é de tal modo contrário a esta prescrição do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos. Que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como não é nem mesmo cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto a falsidade e a baixeza. São suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão não se vinga quase nunca a céu aberto. Quando é o mais forte, precipita-se como um animal feroz sobre aquele a quem chama seu inimigo. Quando a visão deste vem inflamar sua paixão, sua cólera e seu ódio. Mas, ou mais frequentemente, ele reveste uma aparência hipócrita, em dissimulando no mais profundo do seu coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra seu inimigo, sem desconfiança, e espera o momento propício para atingi-lo sem perigo. Esconde-se dele, espreitando-se sem cessar. Arma-lhe emboscadas odiosas, e derrama-lhe, chegada a ocasião, o veneno no copo. Quando o seu ódio não vai até esses extremos, ele o ataca, então, em sua honra e em suas afeições. Não recua diante da calúnia, e suas insinuações pérfidas, habilmente semeadas, para todos os ventos, vão crescendo pelo caminho. Por isso,
Quando aquele que persegue se apresenta nos lugares onde seu sopro envenenado passou, espanta-se de encontrar rostos frios, onde encontrava outras vezes rostos amigos e benevolentes. Fica estupefato. Quando mãos que buscavam a sua se recusam a apertá-la agora. Enfim, fica aniquilado. Quando seus amigos mais caros e seus parentes se desviam e fogem dele. Ah, o covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpável do que aquele que vai direto ao seu inimigo e o insulta de rosto descoberto. Para trás, pois, com esses costumes selvagens, para trás com esses usos de outro tempo. Todo espírita que pretendesse, hoje, ter ainda o direito de se vingar, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa, fora da caridade não há salvação. Mas não, eu não poderia deter-me em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita possa jamais, no futuro, ceder ao impulso da vingança, de outro modo senão para perdoar. Jules Olivier, Paris, 1862. E a pergunta do Livro dos Espíritos de hoje é a de número 876. Essa pergunta está dentro do livro 3º, As Leis Morais, no capítulo 11, Lei de Justiça, de Amor e de Caridade, no item Justiça e Direitos Naturais. Então, Kardec pergunta: fora do direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça fundada sobre a lei natural? E os espíritos respondem: o Cristo vô-la deu, desejar para os outros o que quereríeis para vós mesmos. Deus colocou no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo de cada um de ver respeitar seus direitos. Na incerteza do que deve fazer em relação ao seu semelhante em uma dada circunstância, o homem se pergunta como ele desejaria que se fizesse para com ele em circunstância semelhante. Deus não poderia lhe dar um guia mais seguro do que a sua própria consciência. E Kardec comenta essa resposta. O critério da verdadeira justiça é, com efeito, desejar para os outros o que se desejaria para si mesmo, e não de desejar para si o que se desejaria para os outros, o que não é a mesma coisa. Como não é natural querer o mal para si, tomando seu desejo pessoal por modelo ou ponto de partida, se está certo de não se desejar jamais senão o bem para o seu próximo. Em todos os tempos e em todas as crenças, o homem tem sempre procurado fazer prevalecer o seu direito pessoal. O sublime da religião cristã foi de tomar o direito pessoal por base do direito do próximo. Então, essas são as lições do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos para os estudos e comentários. Podemos iniciar os comentários. José. Muita paz a todos. Nós estamos vendo a lição do Evangelho segundo o Espiritismo hoje sobre a vingança, né? Dentro do capítulo Amai os vossos inimigos. Pensar, né? Existe ainda dentro de nós instinto, né, de vingança, né? Então, aqui que a questão da vingança é o inconformismo nosso de, às vezes, sermos agredidos. Outras vezes, sermos chamados à atenção, né, pelos nossos defeitos. Então, o nosso orgulho, ele não deixa por menos, né? Ele quer a reparação desse mal aí.
E a gente não para pensar, por exemplo, que tudo isso que acontece conosco, né, que nos contraria e que faz com que a gente queira se vingar, né, na maioria das vezes, né, vamos dizer a totalidade das vezes, são situações que nós não nos conformamos de ouvir ou de fazer para nós, né, alguma coisa que possa ter feito para nós. Já não suporta. Mas que também, né, é a realidade, é a verdade que nós não gostamos de ouvir. Então, tudo aquilo que nos fere, né, são as reais situações nossas, são as situações em que nós realmente nos encontramos de imperfeição e que nós não queremos que ninguém venha a fazer com que esses problemas eles venham à tona. Então, nós queremos deixar continuar escondido, continuar imperfeito. Ao passo que, se nós tivéssemos, né, evangelizados de verdade, então nós agradeceríamos essa oportunidade, agradeceríamos pelo nosso ofensor, vamos dizer assim, né, e nos esforçaríamos para nos melhorar, para melhorarmos cada vez mais. Então, quando nós nos vingamos, né, nós perdemos duas oportunidades. Uma de nos melhorarmos e outra de, dentro desse contexto, né, de nós fazermos até uma amizade. Porque quando agimos contrariamente, o que nós criamos é uma inimizade, porque nós nos vingamos, porque nós duelamos, porque nós fazemos tudo aquilo que o Evangelho não nos aconselha a fazer, não nos ensina a fazer. Então a gente precisa parar de vez em quando, né, e pensar, né, na que a espiritualidade nos informa, né, que uma existência nossa, a nossa vida, né, nossa vida presente, pode ter sido fruto de 2, 3 séculos de planejamento. Às vezes um planejamento que foi colocar todos esses irmãos ao nosso redor, né, que nos contrariam, justamente para sermos o instrumento da nossa evolução. E a gente não aproveita. Imaginemos o dia que nós estivermos conscientes dessa realidade, né, o arrependimento que será, né, o quanto nós vamos lamentar, né. Evidentemente que também vamos ter, né, a certeza de que Deus é misericordioso e nos concederá novas oportunidades, né? Mas do jeito que andam as coisas, aí quando que será, né? Se quando estava mais fácil, levou 1 século, 2 séculos, 3 séculos, a nossa reencarnação, então poderá demorar até mais, né? Então a gente tem que ter essa consciência, precisamos pensar sobre isso, né? Para que a gente comece a lutar contra essas imperfeições que ainda nos impedem de avançarmos, de progredirmos, né, espiritualmente, que é isso que está faltando para a implantação aqui do mundo de regeneração. Então, quando nós nos vingamos, quando nós nos... Às vezes a gente acha que já não vinga, né? Mas ficamos contrariados com alguma coisa que fala com nós. Já pronto, já entramos na faixa aqui do nosso inimigo, já criamos uma inimizade, já de uma forma indireta já nos vingamos, né? Porque quando a gente recebe alguma comunicação, alguma coisa que a gente não se conforma, então a gente emite nem que seja um pensamento, né, contrário, né, um pensamento, uma vibração negativa, né, e nisso daí nós estamos fazendo parte dessa inimizade. Depois a gente fica se lamentando aí por que os problemas acontecem conosco, né? Vamos parar, refletir e ver o que nós precisamos fazer realmente
dentro daquele contexto, dentro daquela orientação que o Evangelho nos traz. Qual deve ser o nosso comportamento. E que, com certeza absoluta, né, nós seremos muito mais vitoriosos em não revidarmos qualquer ofensa, qualquer contrariedade, qualquer verdade que fale a nosso respeito, né, do que se nós nos vingarmos. Então, só teremos a ganhar com isso. Então, vamos passar a meditar sobre isso, repensar e começar a agir para que, assim, com a nossa atitude evangélica, possamos colaborar com o Cristo para a transformação e para a construção do mundo melhor. Que Jesus nos abençoe a todos. Que assim seja. Queridos irmãos, muita paz, muita alegria a todos. Vou começar lendo aqui uma frase de Chico Xavier, do livro Orações de Chico Xavier, onde o Bacelli lembra as falas do Chico, na lição aqui intitulada 2000 Passos. Jesus nos pede a caminhada de 2000 passos. Ora, numa caminhada assim, muita coisa pode acontecer, inclusive a nossa mudança de opinião sobre a pessoa que caminha conosco. Convivendo com os outros, tendo semelhante oportunidade, aprendemos a enxergar as qualidades e não os defeitos que detectamos numa primeira análise, devido à nossa inclinação de enxergar nas pessoas os erros que trazemos em nós. Então, muita coisa pode acontecer nessa caminhada, ou seja, respiremos um pouco, reflitamos, peçamos a inspiração divina para que nos intua sobre a melhor condição de tratar e agir em todas as situações que nos são apresentadas. Olha, eu já comentei aqui, mas me lembrei agora, e é um fato interessante. Estava no atendimento, uns anos atrás, uma cliente chegou, eu não sei porque ela chegou brava, chegou irritada. E eu não sei porque eu estava entrando no clima dela também. E ela chegou para pedir uma agulha, mas ela estava louca da vida porque a máquina quebrava a agulha. E ela veio comprar uma agulha. E ao princípio, parecia que ela estava brava comigo. O que na verdade acho que ela estava brava com qualquer um que cruzasse o caminho dela naquele momento. E ela estava falando eu sei que a nossa conversa estava direcionando para um caminho que estava começando a ficar perigoso. E aí, com a graça de Deus, veio uma intuição e eu olhei na camiseta dela, estampada na camiseta dela, uma imagem de Nossa Senhora. Olha como que maravilhoso. Falei para ela, dona, já pensou se a senhora não fosse alguém que acredita em Deus, uma pessoa religiosa? A senhora ia ficar muito brava se não fosse assim, né? Alguém que, como a senhora que traz a mãe de Jesus no peito, a situação tem que ser diferente, não é? Gente, mas ela transfigurou. É verdade. Porque a gente sem Deus não é nada. Eu não lembro se ela comprou a agulha ou não, eu sei que ela saiu de lá me agradecendo. E eu fiquei sem entender o que tinha acontecido. Aí eu fiquei refletindo, falei, meu Deus, como que é fácil entrar numa briga. Como que é fácil entrar numa discussão. Mas, ao mesmo tempo, como é fácil contorná-la. O que precisamos é, talvez, um pouco de reflexão, muita inspiração divina, para nos ajudar a nos policiar nossas palavras, os nossos sentimentos, todas as nossas ações. Isso faz uma diferença muito grande na nossa vida, que não temos ideia o quanto. Bom, o Chico continua aqui, na lição ao lado. No relacionamento. Na caminhada de 2000 passos, avançamos além do que nos prescreve a tolerância social no relacionamento comum. Todos temos a obrigação de nos suportarmos uns aos outros, mas só
quem se dispõe a ir mais longe para conservar a amizade de alguém, dá provas de verdadeira amizade. Precisamos de dar tempo para que os amigos se arrependam e reconsiderem atitudes. Então, que consigamos dar esse tempo sem tomar os pés pelas mãos, sem fazer algo do qual venhamos a nos arrepender depois. Então, gente, muita oração, muita ligação com Deus, porque toda essa tribulação que a gente está passando, com tanto noticiário negativo que nos causa medo, preocupação, cria uma energia negativa à nossa volta, no mundo todo, da qual nós estamos no meio. Isso prejudica o nosso raciocínio, prejudica os nossos sentimentos. E qual que é o nosso papel de cristão espírita, que sabemos um pouco sobre essa influenciação das energias? O nosso papel, eu acho que a nossa obrigação, o nosso dever é orarmos, vigiando os nossos pensamentos, vigiando os nossos sentimentos, para que não caiamos nesse medo, nesse melindre, que consigamos agir sempre, sempre com alegria, com entusiasmo, com amor, e que consigamos compartilhar isso com os outros. Como diz, né, numa escuridão, uma simples chama de uma vela ilumina o quarto. Então o bem tem um poder maior do que o mal, do que o negativo, mas precisamos colocá-lo em prática. Então que os nossos pensamentos sejam bons, sejam agradáveis. E olha que interessante, anotei aqui no cantinho do Evangelho, né, outra mensagem do Chico, dizendo assim: combate a tendência ao melindre pessoal. Que isso de melindre pessoal, eu acho que é a causa de mais de 90% daquilo que chamamos de problemas. Daquilo que chamamos inimizades, talvez às vezes comece com isso, com um simples melindre. Ai, não sei por que falaram assim comigo, e aí vai, né? Combate a tendência ao melindre pessoal, com a mesma persistência empregada na higiene do leito em que repousas. Muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. Muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. Guarda o sarcasmo ou o insulto dos outros. Não será o mesmo, guardar o sarcasmo ou o insulto dos outros não será o mesmo que cultivar espinhos alheios em nossa casa? Olha que interessante. Então, guardar o sarcasmo, registrar ofensas, olha, vamos deixar isso para lá? Pelo amor de Deus. Às vezes isso daí a gente pode até chamar de falta de serviço. Será que eu tenho tempo para ficar lidando com todas essas picuinhas? Vamos direcionar o nosso tempo, a nossa atenção para o que realmente vale mais a pena, né? Uma leitura do Evangelho, uma explicação dos livros da doutrina. Gente, tem tantos vídeos no YouTube comentando, ensinando, de estudo sobre essas lições maravilhosas. Os nossos próprios evangelhos, né, os nossos comentários aqui na noite. Vamos usar mais essas ferramentas para ajudar a clarear o nosso dia. Então, sempre com pensamento bom, sempre ligados a Jesus. E vamos pensar aí, quem mais sofreu e não devia nada foi Jesus. Então, o que nos acontece, vamos pedir a Deus que nos ajude a entender isso, né? Que consigamos superar e suportar as nossas provações e superá-las. Que consigamos aprender com tudo que nos é apresentado. E, pelo amor de Deus, não vamos mais entregar os nossos problemas e as nossas ofensas recebidas para Deus.
com aquele sentimento íntimo de que eu entrego para Deus e você que se vire com Ele, que isso é vingança. Entreguemos para Deus no sentido de, deixa para lá, não quero isso para mim, não quero mais esse problema próximo de mim, para mim já está resolvido. Não me ofendi, não quero saber, chega, ponto final. Não quero sofrer. Acho que mais ou menos assim tem que ser o nosso pensamento. E que lembremos nas nossas orações, pedindo a paz ao mundo, a alegria aos nossos irmãos, o entusiasmo, o encorajamento, que é o que precisamos, é o que sentimos necessidade para nós, então que coloquemos isso para os outros também, né? Muita paz e muita alegria a todos, meus irmãos. Boa noite a todos. Mais uma vez, um prazer cristão estar junto de todos, sabendo da necessidade que nós temos esse fortalecimento em cada momento, né? Digo fortalecimento porque quando acordamos de manhã, vamos ler um jornal, vamos ler assistir um jornal, sei lá, e vemos o nosso mundo tão conturbado, o nosso mundo tão vingativo, o nosso mundo tão duelista, e saímos para trabalhar, temos o nosso dia, graças a Deus o nosso trabalho, aí voltamos e temos uma oportunidade de lermos uma notícia como essa sobre a vingança, em que os Espíritos vêm nos orientar e nos colocar em nossos lugares, né? Eu falo que o Espiritismo às vezes dá um chacoalhão na gente, assim, quando raciocinamos pela lógica e pela inteligência humana. Então, lembrar que Jesus nos proclamou, né, para vigiarmos e orarmos para não cairmos em tentação. E no Evangelho segundo São Marcos, existe uma questão que ele fala aqui: de tanto ver proliferar as iniquidades, a fé de muitos se esfriará, mas quem perseverar será salvo. Então, como já foi dito, né, nessa conturbação toda, em que o Zé até comentou, né, que nós não gostamos que alguém descubra as nossas imperfeições, e muito menos se as revelem, né? Então, tudo isso faz com que nós queiramos, de um momento para o outro, fazer com que o nosso irmão, que fez qualquer coisa que nós nos sentimos ofendidos, porque aí nós queremos evitar. Evitar porque mexeu comigo, é assim que é. Então, eu queria relembrar-lhes que existe a lei de Talião. E se me permitem, numa questão do Livro dos Espíritos, na questão 764, eu vou dar uma lida aqui que eu acho que é bastante interessante sobre a lei de Talião. Kardec pergunta: Jesus disse: quem matou pela espada, perecerá pela espada. Essas palavras não são a consagração da lei de Talião? A morte infligida ao homicida não é a aplicação dessa pena? Interessante o início da resposta. Tomai cuidado. Tendes-vos enganado sobre essas palavras, como sobre muitas outras. A pena de Talião é a justiça de Deus e é Ele que aplica. Todos vós suportais a cada instante essa pena, porque sois punidos pelo que pecastes nessa vida ou em outra. Aquele que faz sofrer seus semelhantes estará numa posição em que sofrerá ele mesmo o sofrimento que causou. É o sentido das palavras de Jesus, mas os disse também: perdoai aos vossos inimigos. E vos ensinou a pedir a Deus perdoar as vossas ofensas, como vós mesmos tivesses perdoados. Quer dizer, na mesma proporção que tiver perdoado, compreender bem. É interessante por quê?
quando nós falamos da vingança, que na realidade nós achamos, embora estejamos muito errados, né, que nós temos o direito a fazer alguma coisa semelhante. Primeiro que aquele que faz aquilo que recebeu de ofensa devolve, está simplesmente se igualando ao mesmo. Se eu dou um tapa em alguém, depois eu quero dar o tapa, e eu acho que o tapa está errado, eu estou fazendo a mesma coisa. Então, eu não devo fazer isso. Então, essa situação da lei de Talhão é como nós imaginamos que, às vezes, né, nós falamos que Deus castiga. Deus não castiga ninguém. Nós temos que responder por nossos atos, por tudo aquilo que fazemos. É a tal história de lei de causa e efeito. É a lei daquela história de que você recebe de volta aquilo que você fez. E isso é a justiça de Deus. Porque todos nós fomos criados iguais. Todos. Simples e ignorantes. E essa angelitude, aos quais temos a capacidade de almejar e de conseguir, depende de cada um de nós. E essa coisa da vingança, que ainda está tão claro nos nossos corações, ela deve ser totalmente abolida. Nós não devemos pensar em vingança. Nós devemos pensar em perdoar. Embora o perdão seja muito difícil, justamente porque o egoísmo ainda é uma chaga muito grande, perseverante e atuante a cada dia em nossas vidas. Meus irmãos, na própria lição em que a Mia leu, né, ele tem aqui a medida que devemos medir. Na incerteza de que deve fazer em relação ao semelhante, em uma dada circunstância, o homem se pergunta como ele desejaria que se fizesse com ele em circunstâncias semelhantes. Deus não poderia dar-lhe um guia mais seguro que a sua própria consciência. Eu vou fazer alguma coisa para alguém. O que eu queria que fizesse? O que eu queria que fizesse para mim se fosse eu estivesse na outra posição? É simples. É simples. Mas, como já disse, a nossa vida, nosso coração, nosso sentimento, ainda da vaidade, do egoísmo, aquela coisa do... né, de aparecer tudo aquilo que nós não gostaríamos que aparecesse, ou que não gostaríamos que falasse, ou não gostaríamos que fizéssemos. Aliás, ele cita sobre o direito aqui, né? Magnífico, né? Magnífico. Eu tenho o direito de fazer aquilo que eu bem entendo a quem eu bem entendo. Mas eu não tenho o dever de receber a mesma proporção daquilo que eu fiz. Então, meus queridos, é uma reflexão a cada dia. Eu diria não a cada dia. Talvez uma oração de manhã, antes de sair de casa, vigiar e orar para não cair em tentação, pedir para os nossos irmãos nos intuírem, e eles o fazem, com certeza, a todo momento. Mas eu tenho que ter o discernimento, e eu tenho que ter a capacidade de entender esses ensinamentos. Naquele momento em que a vingança assola meu coração, e que o duelo fica presente na minha mente, eu devo me esforçar no Evangelho, eu devo abraçar o Jesus que está do meu lado sempre, e perseverar, mudar. Porque o perdão, para nós, nessa situação em que estamos, é muito doloroso, mas também é muito mais necessário. E é assim que a reforma íntima, o Espiritismo nos consagra na reencarnação, e a cada dia, a cada momento, tiramos mais um grão de mostarda da nossa montanha e colocamos ela do lado do aprendizado, do lado do Cristo, que é o nosso rumo, o nosso guia e o nosso momento.
Boa noite, muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos. Então, hoje, nós temos já um pouco mais evoluídos, um pouco mais avançados como humanidade. Nós já não temos o costume de honrar e buscar a honra pelo sangue. Ainda bem, né? Isso é muito menos comum. Mas, infelizmente, essa segunda parte aqui, que é ataca-nos na sua honra, nas suas afeições, fala por trás, corrói as relações. Esse tipo de situação, a gente procura não enxergar como sendo vingança, mas a gente faz bastante. A gente tem, infelizmente, uma facilidade muito grande de levantar as falhas, né, de nossos amigos, de nossos irmãos. Mas quando a gente fala de vingança, a gente automaticamente pensa nas virtudes. Então a gente pensa na justiça, a gente pensa no perdão, o William estava citando. Mas o que é justiça, né? Como a gente alcança essa justiça? Porque a justiça é muito, muito confundida com a vingança. Muita gente fala assim, não, eu não quero me vingar, eu quero justiça. É muito comum a gente ouvir essa expressão. Mas é preciso que a gente entenda que a gente não tem elementos para medir essa justiça. A gente não tem, por exemplo, alguém vai me dar um tapa no rosto. Tudo bem, eu vou e dou um tapa no rosto dessa pessoa. Eu fiz justiça? Mas e se eu bati um pouco mais forte do que ela me bateu? Como é que faz? Ela me dá um tapa um pouco mais fraco? Para a gente tentar alcançar essa balança? Porque justiça é balança. E as coisas boas que ela fez? Isso entra no processo? Porque a gente tem uma facilidade de esquecer. Né? A pessoa às vezes fica tantos anos com a gente, fazendo tantas coisas por nós, conosco, andando junto, e de repente, num ato falho, parece que a gente esquece de tudo. Ou quando a gente critica pessoas nossos irmãos que, por atos assim que para a gente parece bárbaro. Eu jamais faria isso. Talvez hoje no nosso estado a gente jamais fizesse isso, mas qual a situação que esses nossos amigos nasceram? Qual a situação que eu nasci? Será que isso entra na balança também, o entendimento que eu tenho? Porque o que me julga? Se é tudo igual, passa a ser injusto. Por exemplo, se eu tive a oportunidade de conhecer o Evangelho, da forma como eu conheço, se eu tive a oportunidade de conviver com pessoas que me encaminharam, que me direcionaram, será que é o mesmo peso e medida do que aquele que não teve essa oportunidade? Então, veja, sempre nos faltam elementos para a gente alcançar essa justiça. Mas justiça é uma virtude muito importante, sem dúvida. Platão lá atrás, e depois a Igreja Católica, coloca ela como uma das virtudes mais importantes, se não a mais importante. Né? Mas como que a gente faz isso? O que é justiça? Como que a gente faz isso? Daí vem Jesus. E Jesus, ele nos dá a medida da justiça. Né? Porque, como já foi citado, perdoa como eu perdoo. Olha, equilíbrio, justiça. Bom senso. Né? Ou quando a mulher é pega em adultério, e é levada para Jesus, e aí dizem para Jesus, olha, ela foi pega em adultério. A lei manda apedrejar. E aí ele numa sinuca de bico, né? Onde se ele manda apedrejar, ele não está sendo misericordioso, ele está se traindo seus próprios princípios. E, ao mesmo tempo, se ele fala para não apedrejar, ele está indo contra as leis de Moisés. E isso seria um problema muito grande. Então, ele joga no bom senso, ele joga na justiça. Tudo bem.
que atire a primeira pedra quem nunca pecou, quem não tem pecado. Então, quem não está na mesma situação que ela. Quem não está na mesma situação. É muito interessante, tem um evangelho apócrifo, se eu não me engano, é de Bartolomeu, em que ele diz que, aquela passagem muito bonita, né, que na hora que as pessoas chegam com a mulher adulta, Jesus abaixa e começa a desenhar no chão, né? Mas Bartolomeu diz que, na verdade, ele não está desenhando, ele está escrevendo, ele está lendo aquelas pessoas. E aí, olhando para um, ele escreve avareza. Olhando para outro, ele escreve adultério. E aquelas pessoas leem o que ele está escrevendo e aquilo as toca. Isso está no Evangelho Apócrifo. Me faz muito sentido, né? Imagina você estar ali para condenar uma pessoa e de repente alguém lê a sua alma e ela te relembra do que você está esquecendo. Porque a gente tem muita facilidade de esquecer os nossos erros, de esquecer as nossas falhas. A gente tem muita facilidade. E é por isso que a gente acaba criticando e querendo condenar. E aí vem o perdão. O perdão, o bom senso. Porque se eu sei que eu erro, né, como o livro dos Espíritos nos traz, o que eu gostaria que fizesse para mim? Então vamos supor que eu fui pego num erro. Vamos pensar naquele erro, sabe aquele erro que ninguém quer lembrar, que só a gente sabe? Vamos pensar naquele erro. Vamos supor que eu fui pego naquele erro. O que eu gostaria que acontecesse? O perdão. Com certeza, eu acho que ninguém quer ser apedrejado. O perdão. Então, se a gente busca, se a gente tem a necessidade do perdão, a gente deve agir com o perdão. E um ponto muito interessante é que o perdão, eu não sei por que a gente é tão teimoso, né? É tão cabeçudo, porque o perdão não vai absolver quem me ofendeu. Eu não vou chegar para a pessoa, ela fez um mal para mim, eu não vou perdoar, como se eu tivesse, sabe? Porque se eu perdoo, eu estou me libertando. Porque eu não vou absolver a pessoa ela vai continuar com as consequências, ela vai continuar com o seu estado de consciência, com as suas cobranças, com a sua necessidade de expiação, como nós entendemos no Espiritismo. Então eu estou me libertando quando eu perdoo. Veja, Jesus na cruz, né, ele disse, Pai, perdoa. Porque ele em si não tinha... ele não se via nessa autoridade. Ele sabia que isso cabia ao Pai. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem, perdoa. Então, que bom que a gente que a gente tem esses exemplos para nos lembrar de tudo isso. E que a gente possa nos libertar, seguir em frente, sermos bons exemplos, exercitar o perdão, exercitar. Por que exercitar? Porque não adianta, né? A gente não vai falar assim, não, tá bom, eu te perdoo, e nunca mais vou tocar nesse assunto. Eu, pelo menos, infelizmente, ainda não estou nesse ponto. Eu tenho que exercitar o perdão. Olha, eu te perdoo. E daqui a pouco eu esqueço, mas daqui a pouco me vem aquela lembrança numa falha, vem de novo. Aí eu perdoo de novo. Aí eu perdoo de novo. Até que um dia eu realmente não lembro mais. Então que a gente possa seguir nesse caminho. Muita paz a todos. Muita paz, meus irmãos. Lembrando as palavras de Kardec, que está no livro A Gênese, a doutrina espírita era de ordem divina, iniciativa dos espíritos, fruto do trabalho do homem. Iniciativa dos espíritos. Então, eles vieram para nos acordar, para nos despertar para as realidades da vida, para que nós possamos compreender o Evangelho de Jesus, os seus ensinos, para facilitar a nossa evolução, a nossa caminhada rumo a Deus. Então, nós devemos aproveitar o máximo possível, fazer todos os nossos esforços
no sentido realmente de compreender e muito mais de aplicar, né, no nosso dia a dia. No livro, nessa pergunta do Livro dos Espíritos, fora do direito consagrado à lei humana, qual é a base da justiça fundada sobre a lei natural? A resposta dos Espíritos diz assim, depois da primeira frase: Deus colocou no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo de cada um de ver, respeitar seus direitos. Acho que todos já comentaram um pouco, né, desse assunto. Vou só apenas acrescentar ou repetir. Qual é o maior dos direitos de nós, criaturas de Deus, que nós não respeitamos um para com os outros? O direito de errar. Estamos em evolução, não sabemos e temos que aprender com os nossos erros, com os erros dos outros, através do raciocínio, colocando tudo diante da lógica, da razão. Então, é aí que nós, então, pecamos, né? Como todos já comentaram, com relação a essa igualdade, porque diz assim, já foi lido, vou reler: na incerteza do que se deve fazer em relação ao seu semelhante em uma dada circunstância, o homem se pergunta como ele desejaria que se fizesse para com ele em circunstância semelhante. Vejamos bem, nós precisamos compreender bem esta questão, que eu diria que está bem clara aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam. Está mais resumida aqui a lição, né? As palavras de Jesus. Vamos entender isso. É impositivo. Temos que fazei ao homem o que você gostaria que talvez alguém fizesse com você. Então, o que a gente deseja, o que a gente sente, não necessariamente vamos receber, vão fazer conosco, mas nós temos que fazer com o nosso semelhante. Aí como que é difícil, né? Como é difícil nós fazer o que Jesus fez conosco. Então, vejamos, vamos compreender essa questão da justiça, desta passagem do Evangelho, que está nesse capítulo mesmo: amai os vossos inimigos, pagar o mal com o bem. Jesus diz assim: tendes ouvido o que foi dito, amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Isso na lei antiga, né? A lei de Italião, que foi colocado aí. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre os bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se não amardes, senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? Se saudarem somente os vossos irmãos, que fazem nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que, se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Jesus está falando da justiça. Jesus está falando para nós da única justiça que é dada à criatura fazer.
como já foi colocado, a lei de Italião, a lei de causa e efeito, que está no Livro dos Espíritos, que o William leu, né? Só Deus pode fazer. Só a Ele é dado fazer. Mas essa justiça que Jesus se refere aqui, que é a justiça de fazer para o outro o que você gostaria que fizesse para você, essa nós podemos fazer e ainda fazer com as próprias mãos, né? Porque vejamos bem, por que é justiça? De novo, é a questão da nossa evolução. Se eu erro, se eu tenho tendências a errar, se eu ainda sou frágil, né? Na minha caminhada, o outro também erra, porque ele também está na mesma condição. Se eu for justo, então eu vou perdoar, eu vou esquecer, vou tolerar. Né? Vou tolerar o erro do outro, porque eu também preciso que me tolere. Então, essa é a verdadeira justiça, né? Esse é o verdadeiro. Qual é a base da justiça fundada sobre a lei natural? Para nós, criaturas, é essa. Então, e aí se estende isso na prática da caridade como um todo. Porque se eu me alimento, eu devo fazer com que o outro que não tem se alimente também. Se eu posso me vestir, por justiça, eu tenho que fazer que o outro se vista. E assim por diante. Né? Então, essa é, como diz Kardec aqui, né? O sublime da religião cristã foi tomar o direito pessoal por base do direito do próximo. Olha que maravilha, né? Nós precisaríamos ler, reler essas questões todos os dias e fincar dentro dos nossos corações, em nossas mentes, e ter isso constantemente, diante das situações da vida, nosso ambiente de trabalho, em casa, onde estiver. Porque isso não é fácil fazer. Nós vemos, às vezes, que por causa de algumas palavras do outro, por causa de algumas atitudes, de um olhar do outro, porque o outro agiu de uma forma diferente do que a gente esperava, nós nos melindramos, nós ficamos tristes, né? Às vezes procuramos vingar. Ele não olhou na minha cara, também não olho na cara dele. Né? Como é que é isso? Ele não me cumprimentou, eu também não vou me cumprimentar. É o nosso orgulho ainda, o nosso egoísmo que fala tão alto. E nós precisamos amolecer tudo isso. Então, a doutrina espírita, sendo de ordem divina, traz para nós essa luz, esse entendimento da vida. Então, meus irmãos, vamos fazer justiça. Fazer justiça todos os dias. Essa que é nossa, né, da criatura, que é a prática da caridade. Então, estaremos fazendo justiça com o coração, com as próprias mãos, com a nossa mente, e como foi colocado, né? Nós vamos nos libertar, então, dessas mazelas, essas sombras que nós criamos dentro de nós mesmos. Porque Chico Xavier, ele diz assim, estava marcando, até peguei essas palavras de Chico Xavier: amar como Jesus nos amou. Amor com esquecimento de si mesmo. Amar os outros sem pedir nada, nem pela compreensão do próximo. Então, fazer realmente para o outro, sem esperar que o outro faça para ti. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine sempre. Sim. Prezados irmãos, Jesus nos abençoe, nos ampare sempre. E a felicidade, né, nesse encontro,
nessa oportunidade. Com toda dificuldade, né? Mas nós já temos que fazer uma avaliação de estar nos reunindo em nome do Evangelho e comentando as lições que Jesus nos trouxe. Então, não deixa de ser um avanço, né? Então, no capítulo de hoje, amai os vossos inimigos. Então, Kardec sempre colocando a sequência, né? Para nós irmos alcançando pelos degraus, né? Que o Evangelho nos mostra nos seus capítulos, a ascensão do nosso entendimento. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos, pagar o mal com o bem. Então, o que é amar os inimigos, né? Allan Kardec diz assim: se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. É a opinião dele, são palavras dele. Não obstante, geralmente nos equivocamos quanto ao sentido da palavra amor aplicada a esta circunstância. Jesus não pretendia, ao dizer essas palavras, que se deve ter pelo inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão ou por um amigo. A ternura pressupõe confiança. Então, a inteligência, né, o bom senso reencarnado, né, nos colocando com essas explicações. A ternura pressupõe confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que se sabe que nos quer mal. Continua dizendo que esse sentimento de amor, por outro lado, resulta de uma lei física. Uma lei de Deus. Da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo emite uma corrente fluídica que causa penosa impressão, que é o que nós mais realizamos, né? Eu, pelo menos, né? Então, aquele abatimento, aquela depressão, é em consequência dessa vibração. Vingança, né? Que é umas instruções dos Espíritos. Amar os inimigos, segundo Kardec, não é, pois, ter por eles uma afeição que não é natural, uma vez que o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira inteiramente diversa que o de um amigo. Mas é não lhes ter ódio, nem rancor, ou desejo de vingança. Aqui, 1864, no Evangelho segundo o Espiritismo. É perdoá-los sem segunda intenção e incondicionalmente, pelo mal que nos fizeram. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. Estão andando na calçada, né? Topa lá com ele, né? Muda de rumo, sai. Tem que cruzar. É desejar-lhes o bem em vez do mal. É alegrar-nos em lugar de aborrecer-nos com o bem
que os atinge. É estender-lhes a mão prestativa em caso de necessidade. É abster-se por atos e palavras de tudo que possa prejudicá-los. A receita, né, aqui conosco, nesse patrimônio divino, né, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois ele coloca os inimigos desencarnados. Se alguém te ferir na face direita, e depois das instruções dos Espíritos. A vingança, o ódio, o duelo. Todas atitudes que nos levam a prosseguir essa vibração negativa, que só nos faz mal. Então, a vingança, que é a página de hoje, de Jules Olivier, que trouxe, então, pela psicografia, essa mensagem maravilhosa, sublime, né? Dizendo que a vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens, que é o momento que nós estamos vivendo. Essa joio e trigo está sendo o momento da separação. Então, toda essa agitação, absorver essa pandemia, esse vírus, para chacoalhar, né, sacudir a gente nessa mudança. Nessa mudança, não é fácil. Então, a sabedoria divina sabe agir conosco. E, principalmente, pela bênção do Espiritismo, nós estamos adquirindo tudo isso. Né? Então, um dos últimos resquícios, resíduos, dos costumes bárbaros, que temem a desaparecer dentre os homens. Graças a Deus. Né? Ele é, como o duelo, um dos derradeiros vestígios daqueles costumes selvagens em que se debatia a humanidade no começo da era cristã. E ele vai descrevendo esse quadro, né? Essa situação deplorável que ainda trazemos conosco. Né? Uma simples manobra no trânsito, por exemplo, nós já explodimos, pensando, né? Então, nós precisamos ter esse controle para dizer que nós não vamos acontecer isso conosco, né? Bom, mas saber controlar. Porque nesse exercício do controle, nós vamos nos habituando e vamos amenizando. Porque isso é uma questão de hábito também. Né? Então, a irritação, a cólera, isso tudo é imperfeição nossa, que trazemos, como diz ele aqui, né? Derradeiros vestígios daqueles costumes selvagens. Então, prezados irmãos, a bênção, né, do Espiritismo, trazendo para nós uma mensagem dessa grandeza, né, dessa envergadura, que fala exclusivamente para nós. Né? Prezados irmãos, falando da nossa semana, nós temos um blog do Dr. Inácio, né? Toda segunda-feira a gente sai no domingo. E o blog dessa semana foi Escolhas. E é uma colocação que ele aborda com muita seriedade. Ele não coloca, né? Porque geralmente ele coloca no seu blog aquelas alegrias dele, né? Aqueles comentários, comentando várias situações. Nesse não, nesse ele coloca sem esse lado. Porque ele começa assim, sem a intenção de pessimismo. Em nossa palavra, as escolhas que a humanidade vem fazendo em relação ao seu futuro, infelizmente, não são nada otimistas.
Ele vai discorrendo essa situação para chegar no seguinte: o mundo, na atualidade, não sente falta de religiões, que contam-se a centenas, para todos os gostos e interesses, mas se ressente profundamente da ausência de religiosidade, ou, em outras palavras, de espiritualidade. Ele frisa essa situação. Emmanuel, o prefácio do livro Nosso Lar, de André Luiz, grafou em 3 de outubro de 1943. Portanto, há quase 80 anos, diz ele aqui, né? Atrás. Precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Vejamos o empenho, né, do plano espiritual trabalhando conosco para alcançarmos esse entendimento. Então, será que eu estou indo no centro, no meu trabalho, na minha dedicação, seja qual for o trabalho, na assistência ou na parte mediúnica espiritual, eu estou agindo com espiritualidade? É uma questão para a gente pensar muito, não só individualmente, mas todo o grupo, né? Que nós estamos vivendo agora um momento de transformação. Então, separação do joio e do trigo, nós estamos saindo, né, de um estágio de expiação e prova para a regeneração. Nós temos que pensar nisso. Então, por isso que ele frisa, né? Não tanto de espiritismo, espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade, que é justamente essa vibração de amor em todos os nossos atos. Prezados irmãos, nós estamos lendo esse livro aqui. O último livro do Dr. Inácio veio para o clube, Dimensões da Mente. Estamos lendo ele e hoje, meio folgado, né? Lendo assim, meio folgado. Mas hoje, nós vimos no blog, dá para vocês verem? Dá? Veja. Um outro lançamento. O lançamento é 8 de março. Então, eu tenho que apertar o passo para ler esse livro aqui, porque já vem vindo outro daqui uma semana. E nesse livro Dimensões da Mente, que já comentaram conosco, que é um livro maravilhoso, tem uma passagem aqui, a vida deles, né, no plano espiritual. Então, o Dr. Inácio colocando que eles estão ali. Quem que está ali? Domingas, Manuel, ele, Paulino, eles estão comentando que eles estão na onde eles se reúnem e que eles estão sendo convidados para irem para o Liceu, encontrar com o Dr. Odilon e Paulino. E eles, então, estão se reunindo e dizendo assim: vocês, então, não se esqueçam, amanhã, bem cedo, partimos para o Liceu.
Odilon e Paulino estarão à nossa espera. A Modesta irá diretamente da crosta, onde se encontra cuidando de determinados afazeres. Vocês sabem o quanto ela anda ocupada ultimamente, depois que passou a se dedicar mais de perto à causa da mulher que deixa o corpo vítima de assassinato e suicídio. No Brasil, são mais de 10 mulheres assassinadas por dia e vários suicídios femininos. O problema, como é natural, tem-na preocupado muito. Entre as mulheres de certa faixa etária, creio que dos 15 aos 30 de idade, o suicídio é a 8ª causa de desencarnação. Mas o número, lamentavelmente, vem crescendo. Então, essa colocação do trabalho que ela está realizando, que ela não estava lá com eles, ela ia encontrar com eles no liceu, partindo daqui da Terra, nesse trabalho que ela está realizando. Então, prezados irmãos, o livro, né, Dr. Inácio nos informando a esse respeito. Será que não é para nós assumirmos com mais responsabilidade, mais dedicação, mais empenho o trabalho que estamos tentando realizar dentro do centro espírita? Porque o que os espíritos dizem aí, que o que tem de briga e de fofoca é muito grande. E do livro Hora de Transição do irmão José, tem uma página aqui que não sai da minha leitura. Cólera é o título. Então ele diz assim: nesta hora de tantas provocações, a vingança, né? A lição do Evangelho. Cólera. Nesta hora de tantas preocupações, é possível que te deixes dominar pela cólera, na exaltação da personalidade. Inclinações inferiores, das quais ainda não te livraste de todo, intentarão mostrar-se à flor da pele. A impaciência te emergirá das entranhas do ser através de palavras ásperas e atitudes de insensatez. Correrá, sem dúvida, o perigo de complicar o destino, estabelecendo novos karmas para o futuro. Não te permitas contagiar pelo estado de desequilíbrio daqueles que procurarem atentar contra a tua tranquilidade. A não ser com os recursos do bem, não dês respostas ao mal, que não desiste de ter-te como aliado, para usar-te como aliado de seus propósitos infelizes. Não te consintas dominar pela faixa vibratória negativa de quem se faça instrumento de perturbação em teu cotidiano. Mantém-te a cavaleiro de toda e qualquer provocação que sempre objetiva te constranger a descer de nível.
atuação em 1 minuto de cólera. Vejamos que colocação. Atuação em 1 minuto de cólera, por vezes, exigirá séculos de reparação. Porque se é mais fácil destruir que construir, muito mais difícil é a tarefa da reconstrução. Que nós estamos vivendo agora, né? Tentando reconstruir a nossa vida. Está difícil. Quando perceberes que estás a ponto de perder o domínio de ti mesmo, toma providência rápida para te distanciares da situação que te ameaça a paz interior. Vejamos os conselhos, as colocações. Quando perceberes que estás a ponto de perder o domínio de ti mesmo, e a gente pensa que isso vai acontecer quando, né? A qualquer hora, a qualquer momento. Com o estágio que nós estamos, uma manobra no trânsito, qualquer outra situação, pronto, desmorona tudo. Não te aconselhamos, é óbvio, a deserção da luta indispensável ao teu crescimento, mas a tua não exposição a ela sem que melhor te prepares para enfrentá-la, a fim de que, em pleno combate, não venhas a ser surpreendido pelas tuas próprias fragilidades. Irmão José. Prezados irmãos, que Jesus nos abençoe e nos ampare na nossa caminhada. Convidamos para a prece de encerramento a nossa irmã Sandra Carraro. Prezados irmãos, com muita alegria. Então vamos, por alguns instantes, entrar para dentro de nós mesmos, para a prece final do Evangelho do Lar da nossa Casa Espírita. Vamos orar. Querido Jesus, nosso Mestre e Senhor, sabemos que a sua presença iluminada esteve na direção desses trabalhos, pois aprendemos de vós que todas as vezes que reuníssemos em seu nome, ali estaria. E queremos agradecer de todo o nosso coração por essa presença, não só no Evangelho do Lar, nesse momento presente, mas como na nossa vida. Queremos também agradecer a presença de todos aqueles irmãos, nossos amigos espirituais que nos amam e nos querem bem. Que possamos oferecer o nosso respeito e a nossa amizade para todos. Para os nossos anjos de guarda, que sempre vigilante procuram nos orientar e nos intuir para as lições aprendidas do Evangelho. Querido Jesus, que a tua paz, a tua luz
possa estar junto de todos os nossos irmãos que se encontram conectados nessa atividade cristã. Que todos os lares recebam o amparo e o auxílio, seja de ordem física ou espiritual. Também, Jesus, queremos oferecer de nós uma pequenina flor em forma de sentimentos, para que possa ser levada na espiritualidade maior, em benefício de todos os irmãos da Terra, principalmente nesse momento, onde somos convidados à oração, à serenidade e à paz, para que haja luz no mundo. E assim, querido Mestre, na certeza de que estaremos amparados e auxiliados pelo seu coração, findamos a reunião da noite de hoje. Muita paz a todos nós. Assim seja. Vamos agora, irmãos, ler a mensagem da noite. Liane, por favor. Tá ouvindo, Bia? Sim, Liane, perfeito. Só um minutinho, Bia. Olha. Obrigada. Deus, nosso Pai, esteja com cada um de vós. É chegada a hora de agradecer intensamente cada bênção recebida em vossas vidas. A graça de abrir os olhos diariamente e enxergar o dia, esteja ensolarado ou com chuva, frio ou quente. Cada dia é uma nova bênção da oportunidade de viver, de amar, de cuidar, de cultivar o bem e usar seus talentos. Deus, nosso Pai, vos abençoe, hoje e sempre. Irmão Joaquim Queiroz de Freitas. Obrigada. Queridos irmãos, uma boa noite para todos, uma excelente semana. Fiquem com Deus. Até a próxima reunião. Se Deus quiser. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Eu agradeço. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Cida. Boa noite. Boa noite a todos. Deus abençoe. Amém. Rodrigo. Tchau, pai. Beijo a todos.